Seja bem-vindo. O texto que nós vamos ler hoje será encontrado na página 1128 da Bíblia em ordem cronológica. O primeiro tema é Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás. O segundo tema, nós vamos falar já no dia da crucificação, no dia da preparação para o Shabat. Jesus, julgado e condenado, é escarnecido e espancado. Primeiro tema aí, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás, está em João, no capítulo 18, do 12 ao 14, depois do 19 ao 23, diz: Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus, os guardas do templo, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, Esses sumos sacerdotes eram escolhidos por Roma, porque desde o retorno dos judeus para Jerusalém, na ausência de um governador, quem tinha o poder de governo era o homem da religião, o sumo sacerdote. E quando falamos aqui da família de Anás, estamos falando da família que ficou mais tempo no sumo sacerdócio. Por quê? Porque não eram escolhidos conforme a lei de Moisés, não mais. As escolhas eram políticas. Então, o Caifás aí, ele casou-se com a filha de Anás. E o Caifás é, hoje, aqui no caso, o sumo sacerdote. Mas Jesus foi levado primeiro para o sogro dele, o Anás, que é o primeiro, mais velho. Anás começou a ser sumo sacerdote no ano 5, ano 6 de Cristo, no caso. E se contarmos o tempo decorrido de Anás, de Caifás e de outros 5 filhos de Anás, nós iremos chegar até o ano 63 depois de Cristo. É muito tempo, não é? Do ano 6 ao 63. Faça uma somazinha aí para você ver quanto é que dá. Total de anos que o sumo sacerdócio foi liderado, foi feito, foi direcionado por indicações de Roma, só dentro da família do Anás. O interessante dizer é que o ano 63 é quando termina a reforma do templo, 63 para 64. E pouco para frente aí nós vemos a morte de Pedro e de Paulo. E quando chegamos ao ano 70, 7 anos depois que a família do Anás parou com isso, esses foram os últimos sumos sacerdotes, porque 7 anos depois que o templo foi concluído, veio a destruição geral por parte de Roma, destruição total. A última destruição de Jerusalém, que consta na história, grande destruição, veio a partir de Roma no ano 70, ok? Aquela destruição que foi profetizada por Jesus quando estava chegando em Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, ok? Bom, vamos seguir o texto aqui. João 18, versículo 13, diz que o levaram primeiramente Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Jesus aqui está amarrado. Hoje seria dizer que ele foi conduzido algemado. Versículo 14 diz: Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus então respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo, no caso, que estava perto, bateu-lhe no rosto, dizendo: Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E Jesus então responde: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. E se falei a verdade, por que me bateu? Uma violência gratuita, Hoje a gente vê muito isso
no mundo político. Você não concorda comigo, eu vou quebrar a sua cara. É tipo isso, né? E pior do que isso, porque rola até coisa pior, bem pior. Tipo, tem que dar um jeito no fulano, porque ele está falando muito. Aqui Jesus era uma ameaça para a religião, logo era uma ameaça também para o domínio de Roma, o governo estatal. Porque eles tratavam isso de forma muito melindrosa. Em Jerusalém, qualquer coisa que acontecia era motivo para motins. E ninguém faz um bom governo com motins, né? Tem que ter muito cuidado para escolher a pessoa certa para ficar ali na liderança da religião, vamos dizer assim. E é isso. Vamos então para o próximo tema. Jesus julgado e condenado, escarnecido e espancado. Olha, primeiro ele foi levado algemado, amarrado, manietado para Anás, o velho, primeiro, o sumo sacerdote primeiro. E sendo que o sumo sacerdote, na verdade, agora é o Caifás. É o tempo do Caifás. O Anás já passou, mas tem mais moral, é mais velho, mais antigo. Então, Mateus 26, do 57 ao 68, diz que os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Quer dizer que o cara pode morrer pelo que ele fala. Onde foi que nós vimos isso ultimamente? Né? Onde é que nós temos visto isso? Tem gente sendo presa pelo que fala, mas ainda não estão matando aqui pelo que a gente fala. Né? Ainda temos um pouco de liberdade, inclusive liberdade religiosa. Ainda temos um pouco. Versículo 60 diz, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram 2 testemunhas que declararam, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Sendo que Jesus tinha falado isso a respeito de si mesmo. Né? Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fizeram ou lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Então, aquilo que Jesus falava com os discípulos e com algumas pessoas, aquilo que os demônios declaravam, aquilo que a mulher samaritana e os samaritanos declararam, eles queriam que Jesus declarasse ali diante do sinédrio, diante da liderança religiosa, para acusá-lo de blasfêmia e assim condená-lo à morte. Né? Tipo, declare aí, você é filho de Deus. Né? Agora são 2 cachorros aqui, é o Holt e a Aurora. Eles estão brincando aqui, atrapalhando um pouquinho mais. Okay. Versículo 64. Tu mesmo disseste, disse Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, Todo-Poderoso, El Shaddai, e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Versículo 65. Quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Então veja bem, cobriram o rosto e dá murros e tapas e cuspir, gente do céu. Aí começou a tortura. E o interessante é quando diz que quando lhe cobriram o rosto, começa a primeira parte da tortura, da violência gratuita. Começou com chutes, com murro, com tapas, ele com o rosto coberto e com afronta, né? Profetiza que a gente bateu. Isaías 53 vai falar que
daquela visão que Isaías teve do sofrimento vicário do servo do Senhor. Né? Jesus todo machucado, Jesus todo torturado, foi visto por Isaías há algumas centenas de anos antes de Jesus, que era o verbo de Deus, se tornar carne, tomar forma de carne, ok? Um texto semelhante desse mesmo ocorrido está em Marcos 14, do 53 ao 65, né? E diz que levaram ao sumo sacerdote, e os sacerdotes, todos os sinédrios estavam reunidos, procurando depoimento contra Jesus, mais ou menos a mesma narrativa. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas não tinha uma declaração coerente, né? As declarações não eram coerentes. Verso 57 diz que levantaram-se alguns falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homem. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se, perguntou a Jesus: você não vai responder as acusações que fazem? Ele permaneceu calado. Outra vez o sumo sacerdote pergunta: você é o Cristo, filho de Deus bendito? Versículo 62 de Marcos 14. Já tem uma outra versão da história. Jesus disse: sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à destra do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E aí pronto, né? O sumo sacerdote rasga as próprias vestes, aquela cena toda, né? Para que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham, todos julgaram ser digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e batendo, dando murros, né? Diziam: profetize. E os guardas do templo, no caso, o levaram dando-lhe tapas. Aí está. Lucas 22, do 54 ao 56, só fala resumidamente que, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, né? Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriram-lhe o rosto, perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então a violência aqui não era só algo físico, né? Não era só algo gratuito, era físico e também verbal, ok? No Evangelho de João, capítulo 18 e versículo 24, diz: então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. O trajeto foi o seguinte: do Getsêmani ele foi preso. Jesus pediu que deixassem ir aqueles seguidores, aqueles discípulos dele, e então Jesus vai amarrado até a casa de Anás. Anás, depois de conversar com Jesus, não fala especificamente o que ele queria saber sobre, né, os discípulos e sobre a doutrina de Jesus, mas foi lá que ele tomou o primeiro murro na cara, né, e de lá foi enviado para o Caifás, que é genro dele. O interessante é que quem bateu primeiro em Jesus, disse como é assim que você fala com o sumo sacerdote, enquanto que ele não era mais sumo sacerdote. Você vê que ele tinha uma moral grande, né, o Anás. E então, lá no Caifás, eles fizeram a festa. Termina todos os textos que eu li hoje falando que Pedro estava seguindo de vento, em Lucas 22, verso 54, né? Diz que Pedro o seguia à distância, melhor dizendo. Algumas pessoas já fizeram palavras, já pregações sobre isso, dizendo o quanto que Pedro foi covarde, porque estava seguindo Jesus à distância. E não se param para perguntar onde estavam os outros, né? Pedro estava seguindo à distância, bem, e os outros onde estavam. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós teremos mais Comente Bíblia, meu povo. Valeu!